Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Obrigado, Jesus, por tua presença em nosso meio. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vida. Começa a louvar a Deus desde já por mais um dia de vida. Por mais um dia que o Senhor te concedeu o dom de viver. Obrigado, Jesus, por este dom. Obrigado, Jesus, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por tudo que fazes em nossas vidas. Obrigado, Jesus. Toda a honra e toda a glória a Ti. Nós vamos fazer um exame de consciência para uma confissão bem feita nesta quaresma. Então eu gostaria que você estivesse atento, eu gostaria que você tivesse aí seu caderno, tivesse aí suas anotações, porque à medida que Deus for te mostrando na consciência algum pecado, você vai anotando isso, tá bom? Jesus está se encarnando no ventre da Virgem Maria para assumir o nosso pecado, para assumir a nossa carne de pecado. Veja, entenda isso. Jesus está vindo para assumir o meu e o teu pecado. Então aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E São João vai dizer, se nós dissemos que não tem pecado, que não temos pecado, nós fazemos dele um mentiroso, porque ele veio para tirar o pecado. Ora, se eu digo que eu não tenho pecado, logo ele mentiu para nós. Não. Temos um pecado que precisamos nos arrepender. É para isso que Jesus está vindo. Vamos fazer um primeiro exame de consciência. Há quanto tempo faz que você não se confessa? É a primeira pergunta que a gente precisa fazer. Quanto tempo que você não se confessa? A tua resposta deveria ser sempre: faz 1 mês que eu não me confesso, 2 meses, 3 meses, no máximo 1 ano. O ideal de mês a mês, no máximo 1 ano. Se você tem muito tempo que não se confessa, 2 anos, 3 anos, 5, 10 anos, e eu digo se confessar com o padre, então você precisa muito disso. Mas lembre-se, esse exame de consciência é para todos, mas o ideal é que a nossa confissão seja de mês a mês. Porque nós pecamos todos os dias. A palavra de Deus diz que o justo peca 7 vezes ao dia, o justo. Então há quanto tempo que eu não me confesso? Eu escondi conscientemente algum pecado grave em alguma confissão? Teve alguma confissão que você escondeu o pecado do padre? Você sabia, estava na sua cabeça o pecado, mas você escondeu? Ficou com vergonha? Ficou com medo? Confessei o melhor que me lembro? Então, veja, enquanto o Frei vai falando, você vai anotando aí. Se você vê alguma coisa que você está caindo, você já vai anotando. Será que você, na hora da confissão, você falou com clareza para o sacerdote qual foi o seu pecado? O número de vezes, isso é importante também. Falar o número de vezes que você caiu. Ó, meu pecado é este. Eu caí tantas vezes neste pecado este mês. Caí tantas vezes nesse pecado essa semana. Ou eu sou aquele que confesso de forma genérica. Tem muita gente que confessa de forma genérica. O que é isso? Por exemplo, eu pequei contra a castidade. Mas o que é pecar contra a castidade? Você tem que falar para o padre. Porque não tem como saber o que é o pecado contra a castidade. O pecado contra a castidade pode ser um simples pensamento. O pecado contra a castidade pode ser um simples olhar.
Mas o pecado contra a castidade pode ser coisas mais graves e sérias. Você precisa dizer o que é, para que o sacerdote depois consiga te aconselhar. Então, às vezes, a gente faz confissão muito genérica. Eu fiz isso, mas bem genérico. Não é uma boa confissão. Eu cumpri a penitência que me foi imposta pelo sacerdote. O sacerdote, toda confissão te dá uma penitência. Você cumpriu essa penitência? Tem gente que não cumpre a penitência. Reparei as injustiças que cometi? Ou seja, confessei algo e eu reparei aquilo que eu confessei? Por exemplo, se eu roubei, eu restituí quem eu roubei? Falei mal de alguém, eu restituí a dignidade dessa pessoa? Eu comunguei alguma vez em pecado mortal? Ou seja, será que alguma vez eu comunguei Jesus Eucarístico sem ter me confessado? Eu estava com pecado mortal, mas mesmo assim eu comunguei. Será que quando eu me confessei, eu estava verdadeiramente arrependido dos meus pecados? Ou eu confessei só porque tinha que confessar? Na verdade, eu não estava tão arrependido. Filho e filha, este é um primeiro exame de consciência muito importante. Deixa eu te falar uma coisa séria. Você pode ir para a fila da confissão, o padre pode te dar a absolvição, mas se você, por exemplo, não está arrependido, essa confissão não valeu. O padre até te deu a absolvição, mas se você não está arrependido, não valeu. Se você conscientemente escondeu um pecado, essa confissão foi falha. Por que tudo isso? Porque com Deus a gente não mente. Você pode enganar o padre, mas você não engana Deus. É Deus quem está te perdoando, na pessoa do sacerdote. Vamos pedir essa graça. Se alguma coisa Deus já tocou o seu coração, vá anotando aí no seu caderninho. E nós vamos agora fazer um exame de consciência no primeiro mandamento. Adorar a Deus, amá-lo sobre todas as coisas. Alguma vez você duvidou da existência de Deus? Deus existe, não existe? A existência de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Alguma vez você já se revoltou contra Deus no meio dos seus sofrimentos? Porque você estava sofrendo, você se revoltou contra Deus. Teve alguma vez que isso aconteceu com você? Na hora do sofrimento você culpou a Deus. Na hora do sofrimento você disse: por que Deus me deu isso? Por que Deus está fazendo isso comigo? Veja, isso é um pecado. Quando a gente se revolta contra Deus diante de um sofrimento. Vai anotando aí no seu caderninho. Se o Espírito Santo for tocando seu coração de que você tem algum pecado, você vai anotando no seu caderninho. Eu estou agora dizendo os pecados contra o primeiro mandamento. Alguma vez você se deixou levar pelo desespero? O desespero é um pecado, porque você não confia que Deus está cuidando de você. E você ficou desesperado. Você ficou desesperada, perdeu a confiança, perdeu a fé. Você não acreditou mais em Deus, você não acreditou mais em nada, você ficou desesperado. Duvidei da bondade e a onipotência de Deus? Será que alguma vez você duvidou de que Deus é bom? Então você começou a achar que foi Deus que te mandou as coisas ruins? Você começou a achar que foi Deus que te mandou a doença, que foi Deus que te mandou esse sofrimento, que foi Deus que te deu esse desemprego, foi Deus, não. Você duvidou que Deus era bom. Você vai pedir perdão desses pecados. Aliás, você já pode pedir perdão agora. Você sabia que se você colocar agora um propósito de pedir perdão, de se confessar, se você no meio do caminho morresse, o que valeria esta tua confissão de agora? Porque você tinha um desejo de se confessar. Então vai alimentando esse desejo de confissão, esse desejo de perdão a Deus, para depois buscar o sacerdote. Tive ódio a Deus? Será que alguma vez você odiou a Deus?
Será que alguma vez você começou a sentir ódio de Deus? Você começou a ter raiva de Deus? Não tenha medo de reconhecer isso. Não tenha medo de reconhecer isso. Vamos pedir a Deus misericórdia. Nós estamos no primeiro mandamento. E eu vou fazendo mais algumas perguntas para você. Eu esperei alcançar o céu sem querer abandonar o pecado? Será que alguma vez eu quis o céu, mas não quis abandonar o pecado? Esperei alcançar o céu confiando apenas nos meus esforços. Então veja, duas coisas. Quero ir para o céu, mas não quero abandonar o pecado. Então sou amigo do pecado. Quantas vezes isso pode ter acontecido? E agora, esperei alcançar o céu apenas confiando nos meus esforços, esquecendo-me de que sem a graça de Deus é impossível perseverar no bem. Confiei em mim mesmo, nas minhas forças. Cometi pecados no intuito de confessá-los mais tarde? Será que você já fez alguma vez assim? Eu vou pecar, depois eu me confesso. Isso é um pecado maior. Eu vou fazer, depois a gente fala na confissão. Peça perdão a Deus, vai anotando aí este pecado. Tenho posto dúvida ou negado deliberadamente alguma verdade revelada por Deus, como tal ensinada pela igreja? Tem alguma coisa da igreja que você não concorda, que você contesta? Algum dogma? Alguma doutrina? Isso é um pecado. Quando você contesta a Bíblia, tem gente que contesta a Bíblia. Tem gente que contesta o catecismo da Igreja Católica. Se alguma vez você negou, se alguma vez você ficou questionando, mas não um questionamento, porque você pode questionar, mas é um questionamento de eu não acredito, eu não concordo. Não concordo com o que a Bíblia fala, não concordo com o que a igreja fala, não concordo com o que a igreja ensina. Peça perdão para Deus, vai anotando este pecado. Nós estamos fazendo exame de consciência no primeiro mandamento. Você vai percebendo tudo que envolve o primeiro mandamento. Às vezes a gente fala, amar a Deus sobre todas as coisas, parece ser fácil. Tudo que o Frei está falando aqui é o primeiro mandamento. Eu vou te fazer mais algumas perguntas. Eu tenho rezado diariamente com atenção e devoção? Não rezar é pecar contra o primeiro mandamento. Então teve alguma vez que você não rezou? Talvez na quaresma agora você está rezando bem, mas talvez teve momentos na sua vida que você deixou de rezar. Peça perdão a Deus, vai colocando aí no caderninho se você caiu neste pecado, deixou dias sem rezar. Pessoas que já não rezavam mais. Você não rezava nada. No máximo você era aquele que rezava um Pai Nosso, uma Ave Maria antes de dormir, na hora de acordar. Frequentei os sacramentos de má vontade? Teve alguma vez que você foi na missa de má vontade, olhando para o relógio, querendo que o padre logo acabasse aquela missa? Você não foi com vontade, você foi de má vontade, participou da missa de má vontade. Foi para a confissão de má vontade. Isso é um pecado. Leio e medito com frequência a palavra de Deus. Preste atenção. Para quantos a Bíblia se tornou um livro que fica aberta dentro de casa, empoeirada no armário, guardada não sei na onde, você não lê Bíblia. Isso é um pecado. A gente não lê e não medita a palavra de Deus. Então, se você é daquele que não lê Bíblia, que não tem essa frequência em ler e meditar a palavra de Deus, peça perdão. Vai anotando aí no seu exame de consciência. Procuro esclarecer-me, formar-me na fé com a ajuda do catecismo da Igreja Católica? Será que você busca conhecer tua fé, ler o catecismo da Igreja Católica? É preciso. Eu sempre digo que o catecismo da Igreja Católica é a segunda Bíblia do católico. Aliás, eu já digo para você que não tem o catecismo da Igreja Católica, você está errando. Você está errando gravemente. Pega lá um para o povo ver. Tem gente que pode não conhecer.
Você precisa ter esse livro, tá? E não só ter, mas precisa ler. Esse aqui, ó. Esse livro amarelinho. Isso aqui você precisa ter. Tudo que a igreja ensina está aqui. Tudo. Inclusive tem vezes que a igreja, você fala, a igreja ensina uma coisa e vai ter um padre que ensina outra. Com quem que você vai ficar? Ah, o padre falou que pode. Você vai ficar com isso aqui, ó, sempre. Sempre. Se o padre falar o que está aqui, você segue o padre. Se o padre falar o que não está aqui, você deixa de seguir o padre. Você vai seguir isso aqui. Isso daqui é maior que o padre. Frei, mas o livro é maior que o padre? Não, não é isso. Aqui tem a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Tudo que a gente crê, tudo que a gente acredita, toda a dúvida que a gente tem, a gente tira aqui. Toda. Aí eu quero saber o que a igreja fala sobre eutanásia. Está aqui. Eu quero saber o que a igreja fala sobre aborto. Está aqui. Eu quero saber o que a igreja fala sobre masturbação. Está aqui. Eu quero saber o que a igreja fala sobre casamento de segunda união. Está aqui. Eu quero saber o que a igreja fala sobre tudo que você quiser saber. Está aqui. O que a igreja pensa, o que a igreja acha. Então eu tenho que ter, eu tenho que ler, eu tenho que estudar. Ah, gente, isso aqui é minha paixão. Eu estudo isso daqui desde os 14 anos de idade. Lê isso aqui, ó. Isso aqui é bom demais. Você não precisa ler de uma vez só. Olha como ele é grosso. Você vai lendo aos poucos. Você vai tirando dúvidas. Se toda semana você pegasse um pouquinho, você não ia ficar tão perdido na vida. Quem nunca leu, vai pedir perdão para Deus, vai falar para o padre, padre, eu nunca li o catecismo, eu nunca me interessei pela minha fé. Eu nunca estudei minha fé. Você sabe ler? Claro, quem não sabe ler, pode ir no canal do YouTube, tem muita gente falando sobre ele. Você pode então ir para a linha do ouvir. Mas se você sabe ler, então foi relaxo não ter lido. E tem gente que nem tem. Tem gente que nem tem. Se você não tem, vá, é lição de casa. Vai pegar o seu, vai comprar o seu e você vai começar a ter isso aqui dentro da sua casa. Para você não ser enganado. Porque diz a palavra que o povo perece por falta de conhecimento. Isso aqui é conhecimento da doutrina. Para quando baterem na sua porta, você falar, não, eu conheço a minha fé, está aqui, ó, tudo está aqui. Amém? Vai anotando aí seus pecados. Tem gente que pode estar falando assim, mas se minha lista ficar muito grande, vai anotando. Não se preocupa com isso, não. Não podemos perder nada hoje. Esse exame de consciência. Ainda no primeiro mandamento, eu defendi, por exemplo, que podemos confessar diretamente a Deus. Será que você é aquela pessoa que falou, defendeu, ah não, eu me confesso diretamente com Deus, não precisa de padre não. Está errado. Nós não somos evangélicos. Nossos irmãos protestantes, evangélicos, que se confessam diretamente com Deus, com a Igreja Católica, não acontece assim. A gente tem um sacerdote. E eu que sou padre, preciso procurar outro padre. E o Papa, que é o Papa, precisa de um padre para se confessar. Todo mundo. Será que eu defendi o casamento civil entre batizados é aceitável em certos casos? Ou seja, será que alguma vez eu defendi que casamento civil é a mesma coisa que o casamento religioso? Isso é um pecado. Casamento civil não é a mesma coisa que casamento religioso. Não é. Será que eu defendi que todas as religiões são iguais? Olha, isso aqui é muito comum, hein? Será que eu defendi que todas as religiões são boas? Que todas as religiões são iguais? Será que você não foi uma dessas pessoas que falou, ah, não importa a religião que você tá? Isso é um pecado. Isso é um pecado. Porque Jesus deixou uma igreja. Preste atenção, se Jesus deixou uma igreja, é para que a gente esteja na igreja dele, não na igreja que alguém criou. Porque se alguém criou uma igreja, essa igreja não é a certa, não vai levar a pessoa para o bom caminho. E os apóstolos pregavam ali, permaneçam fiéis à igreja de Jesus Cristo. Não se afastem. Não se deixem enganar. Os apóstolos pregavam isso o tempo todo. Agora a gente vem com esse papinho de que toda religião é boa.
toda religião vai salvar. Isso aí é um pecado. Não. Então não precisa você estar na igreja católica, você pode estar em qualquer lugar. Não, isso está errado. Preste atenção. Jesus deixou uma igreja. Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus Cristo foi constituída sob Pedro. Dizer que qualquer religião tá bom, você escolhe a que você quer, você está indo contra esse evangelho. Então você está falando para Jesus, você fez uma igreja, mas eu vou para que os homens criaram, tá? Você não vai se salvar desse jeito. E você falando isso para as pessoas, você pode estar perdendo alguém. Que podia ser católico, mas falar, se toda religião eu vou escolher uma. Se você já fez isso, peça perdão para Deus. Ainda no primeiro mandamento, eu li alguma coisa, ou alguma música, ou ouvi algum programa contra Deus, contra a igreja, ou contra os bons costumes, isso é um pecado. Se você ficar lendo coisas que é contra a fé. Claro, se você vai ler como pesquisa é uma coisa, mas você lê e começa a acreditar naquilo, você começa a ler com prazer aquilo, isso é um pecado. Alguma música que fala contra Deus, que fala contra a fé. Às vezes você está vendo música em inglês que fala contra a fé e você está lá. Sabe nem o que está falando, mas está lá, vendo aquela música que fala contra Deus, fala contra a fé. Tem muita música contra Deus, tem muitas. Ou programa de TV, filmes, séries. A série está lá blasfemando contra Deus. A série está lá, o filme está falando contra Deus, você está lá assistindo. Não tem respeito nenhum para as coisas sagradas e você está lá. Programas de TV. Ou então esse material todo que é contra os bons costumes, contra a família. A gente não pode ficar assistindo coisas que vão contra a nossa fé. Inclusive está cheio de programa porcaria nesse sentido. São programas que vai contra a fé, vai contra a moral. A gente tem que parar de assistir essas coisas, de ouvir essas coisas. Eu coloquei a minha vontade, as minhas ideias, o dinheiro, o trabalho, o divertimento, o prazer, a fama, o poder, ou alguma coisa criada em primeiro lugar na minha vida? Isso ofende o primeiro mandamento quando nós colocamos alguma coisa no lugar de Deus. Quantas pessoas colocam o trabalho no lugar de Deus? Quantas vezes você deixou de ir para a missa no domingo para trabalhar sem necessidade? Sem necessidade. Quantas vezes o dinheiro virou o teu ideal? Quantas vezes você deixou de fazer as coisas de Deus por causa de divertimento? Ah, fui para o sítio, eu tinha que me divertir, eu tinha que descansar e por causa disso você abandonou a reunião da igreja, você abandonou a missa, você abandonou as coisas de Deus. Você parou de rezar porque agora só pensa em se divertir e viagem e isso e aquilo. Quantas vezes colocamos divertimento, prazer, trabalho, dinheiro no lugar de Deus? Peça perdão. Aliás, eu quero até abençoar sua água já. E você vai beber esta água, você vai traçar o sinal da cruz sobre você com esta água benta. Porque ainda estamos fazendo exame de consciência no primeiro mandamento. Olha quanta coisa é só o primeiro mandamento, hein? Não acaba não? O primeiro mandamento envolve muita coisa. Este momento agora vai ser um momento de libertação para muita gente. Fique de pé. Eu quero agora abençoar a sua água. Eu quero consagrar a sua água. Eu quero exorcizar esta água. Se você não estava preparado com essa água, corra, pega um copo d'água. Senhor, abençoa todas estas águas. Que estas águas agora sejam santificadas e exorcizadas, que elas agora tenham o poder de expulsar todo o mal desta casa, todo o mal desta pessoa, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, esta água, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tome um pouco da sua água,
trace o sinal da cruz sobre você com esta água. Isso. Vai traçando o sinal da cruz. Teve alguma vez que você invocou Satanás? Você pode ter invocado Satanás com jogos, por exemplo, com brincadeiras na internet. Se alguma vez você invocou Satanás na sua vida, peça perdão a Deus. Usei coisas, li textos, ouvi músicas que invocam explicitamente o demônio. Será que alguma vez você já ficou lendo coisas de demônios? Você ficou na internet buscando coisa de demônio? Você ficou vendo filmes de demônios? Você já teve atrações por estas coisas? Músicas diabólicas, músicas demoníacas, explícitas. Vai pedindo perdão, vai anotando aí no seu caderninho se alguma coisa te toca. Sou supersticioso. Isso é um pecado, minha gente, a superstição. Não posso passar debaixo de uma escada que vai dar azar. Não posso deixar o chinelo virado porque dá azar. Não posso fazer isso porque acontece aquilo. Eu tenho que levantar da cama com o pé direito. E não sei o que. Isso tudo é superstição. Qual é o problema da superstição? Você coloca a tua fé em objeto e o objeto não merece a sua fé. Você não pode acreditar porque você colocou o pé direito primeiro, isso vai trazer sorte. Não, está errado. No ano novo eu vou pular 7 ondas porque vai trazer sorte para o meu ano. Isto é pecado. Se você fez isso alguma vez, peça perdão agora por toda a superstição na sua vida. Esse negócio de pular onda, esse negócio de pular não sei o que, esse negócio de tomar banho não sei do que. Tudo superstição. Vai pedindo perdão a Deus. Vai pedindo perdão a Deus. Esse negócio de colocar coisa na carteira porque vai trazer sorte. Aí você coloca $1 na carteira porque vai trazer sorte. Você coloca uma flor porque vai trazer sorte. Em nome de Jesus, você vai renunciando a essas coisas. Você vai pedindo perdão. Se você tem alguma superstição, aquela mania, virou até mania. Você tem, essa é a minha superstição. Então, você vai renunciar a ela agora. Isso não agrada a Deus. O que você tem que colocar na tua vida é oração. É oração. Sai de casa. Deus abençoa o meu dia. Abençoa. Isso não é superstição. Rezar o rosário. Isso não é superstição. Isso é uma oração. É contemplação. Agora preste atenção. Preste atenção no que o Frei vai dizer. Até 1/3 pode ser superstição. Coloquei o terço no meu carro porque para trazer sorte. Superstição. Terço para trazer sorte é superstição. A pessoa nunca reza. Vou colocar no pescoço para trazer sorte. Superstição também. Terço é oração, não é superstição. Amém? Vai renunciando. Eu pratiquei a magia, espiritismo, fui a bruxas, médiuns ou curandeiros. Alguma vez você já entrou nesse negócio de magia? Alguma vez você já buscou curandeiro na sua vida para curar a doença não sei do que? Alguma vez você já foi para espiritismo? Alguma vez você já foi para macumba? Alguma vez você já foi para umbanda? Peça perdão a Deus. Você foi para lugares errados que a tua fé católica não aprova. Tá aqui, se você quisesse a gente achava os parágrafos que falam contra isso. Quem é católico não pode ir para magia, não pode para o espiritismo, não pode ir para médios, não pode ir para curandeiros, não pode ir para macumba, não pode ir para umbanda, não pode.
é totalmente contrário à tua fé católica. Pratiquei a adivinhação através da astrologia, o jogo do copo, do pêndulo, cartas de tarô, leitura da palma da mão, aquele povo que fica lendo a sua mão. Gente, tudo que for semelhante a isso, você já frequentou esses lugares, você já fez essas coisas. Ah, Frei, já fui, teve uma época na minha vida que estava tudo complicado, eu já fui. Então vai pedir perdão a Deus, nós vamos precisar se confessar, quem ainda não confessou esse pecado. Acreditei em horóscopo. Muita gente acredita em horóscopo. Isso não é de Deus, não vem de Deus. Isso daí, você coloca a tua fé em astro, você coloca a tua fé no universo, está errado. A tua fé deve estar naquele que governa o universo. Aquele que está acima de tudo, que é Deus. E não ficar preso a cosmo, a não sei o quê. Gente, isso aí a igreja não aprova. Ah, meu signo é tal. Tem gente ainda que coloca no Instagram, eu sou a pessoa fulano de tal, meu signo é tal, e sou católica. Tá errado. Desculpa, eu tô sendo sincero com você, eu tô te ensinando. Você tá errado, você tá errada. Ah, mas eu sempre acreditei. Então, você tá acreditando no erro. Isso aí não vai mudar a sua vida não, filho. Isso aí nunca mudou, isso daí só te atrapalha. Isso aí é superstição. Você tem que acreditar na Bíblia, nas promessas da Bíblia para você, na palavra de Deus para você e não nessas coisas. Quer saber o que tem para o seu dia? Abre a Bíblia e Deus vai te falar. Melhor do que o horóscopo. Isso aí não agrada a Deus. Se você acreditou, se tem lá no seu Instagram, você vai tirar do seu Instagram, você vai pedir perdão para Deus. Usei amuletos como a ferradura, o corno, as figas, os cristais, ou coisas semelhantes a essa? Será que você é aquele que fica usando amuleto, figuinha, ferradura na porta, cristal, tua casa é cheia de cristal, você foi lá porque isso aqui vai trazendo sorte, isso aqui vai trazer coisas boas para minha casa, aí você coloca incenso porque vai trazer algo melhor para minha casa. Ei, tudo isto não agrada a Deus. Vai pedindo perdão a Deus, tudo que o Frei está falando, se você tem na sua casa, você vai tirar. Tudo que o Frei está falando, se tem na sua casa, você vai pedir perdão. Coisas que você guarda na carteira, coisas que você guarda na sua casa para trazer sorte. Amuletos, dólar, trevo de 4 folhas. Vai pedindo perdão a Deus. Acreditei nas energias ideias da nova era. Você é aquele que acredita na energia. Isso tudo ofende o primeiro mandamento. Por que, gente, que ofende o primeiro mandamento? Porque você deixa de acreditar em Deus para acreditar em objeto que não tem sentido. Em teorias que não é a nossa fé. Você é aquele que acreditou na reencarnação, por exemplo? Isso ofende a fé católica. Porque o católico não acredita em reencarnação. Eu sinto que eu estou falando com muita gente aqui hoje que acreditava na reencarnação. Desculpa, filho e filho, mas isso é um pensamento espírita. Não é católico. O católico acredita na ressurreição. Você morre e logo depois você vai para diante de Deus. Não tem conversa. Não tem esse negócio de ficar assim reencarnando. A Igreja Católica não acredita nisso. Você que buscou o reiki, curas através de energias, através das mãos, aquela coisa toda. Tem gente que está falando, meu Deus, Frei, eu não sabia que eu fiz coisa errada. Se você não sabia, fique em paz. Mas mesmo assim é bom se confessar. Se alguma coisa que o Frei está falando aqui, você diz, nossa, eu já fui para esse lugar, eu já fiz isso, eu não sabia que eu estava fazendo a coisa errada. Então, fica em paz. Peça perdão, vá se confessar. É por isso que o Frei está ensinando aqui. Você está conhecendo
a verdade. Amém? Vamos rezar este último mistério e muita libertação está acontecendo na sua casa. Diga comigo: eu, em nome de Jesus, renuncio tudo que não vem de Deus, tudo que não vem de Deus, na minha vida, na minha família, eu renuncio em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você tem alguma coisa dentro da sua casa, hoje você vai jogar fora. Isso é um passo importante para quem quer se libertar. Vamos agora fazer um exame de consciência no segundo mandamento. Não invocar o santo nome de Deus em vão. Alguma vez você já blasfemou? Falou sem respeito contra Deus? Contra os santos? Contra as coisas santas? Alguma vez você já falou sem respeito? É um pecado. No Pai Nosso a gente diz: santificado seja o teu nome. Alguma vez você já falou mal da igreja? Cuidado que isso você já falou mal da igreja, é um pecado. Alguma vez você já falou mal do Papa, dos bispos, dos padres? Peça perdão agora para Deus. Se você já falou mal de padre, já falou mal de bispo, já falou mal do Papa, já falou mal da igreja, peça perdão a Deus. Ah, Frei, mas eles erraram. Vamos rezar. Vamos rezar. A melhor coisa que a gente podia ter feito era rezar, não falar mal. Você entende? Não podemos falar mal, temos que rezar. Pronunciei levianamente o nome de Deus, de Jesus, de Maria, de algum santo, por exemplo, com piadas. Ou achei graça de piada. Às vezes você fez piada com o santo, você fez piada com a igreja, você fez piada com o Papa, você fez piada com coisa sagrada. Ou às vezes você riu dessas piadas. Às vezes essas coisas estão tudo cheias em filmes, estão em programas de televisão. E a gente fica rindo muitas vezes da piada contra Deus, contra os santos, contra a igreja. Isso é um pecado. Falar, achar graça, ficar rindo, debochando das coisas sagradas. Ainda no segundo mandamento, você alguma vez jurou em falso, prometeu algo, mas era falso o seu juramento? É um pecado. Jurei fazer alguma coisa injusta ou ilícita. Será que alguma vez você jurou, mas jurou em fazer uma coisa ruim? Ah, eu juro que eu vou fazer, mas no fundo era uma coisa que você não devia fazer. Mesmo assim você jurou. E às vezes coloca até o nome de Deus. Outro pecado contra o segundo mandamento. Você já rogou pragas contra alguém? Peça perdão a Deus. Você falou palavras de pragas naquela pessoa. Você jogou praga sobre ela. Se você fez algum trabalho, foi lá na macumba, fez um trabalho para denegrir alguém, para prejudicar alguém, peça perdão a Deus. Deixei de cumprir algum voto ou promessa que eu fiz a Deus ou a algum santo. Você prometeu para Deus e depois você não cumpriu. Você fez uma promessa e não cumpriu. Peça perdão a Deus porque você não tem conseguido manter os seus juramentos, a tua palavra. Seu sim seja sim, o seu não seja não. Vai anotando no caderninho os seus pecados. Não tenha medo. Jesus não está te acusando. Ele está te libertando. Tudo que nós estamos fazendo aqui, Jesus já nos perdoou, minha gente. Agora a gente precisa querer o perdão de Deus. Por isso é tão importante a confissão. A gente busca o perdão de Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo viria ao mundo, preste atenção nisso, para convencer o mundo do seu pecado. A missão do Espírito Santo é santificar você. E pode ter certeza que nessa madrugada o Espírito Santo começou a revelar o que está errado dentro de você. Esta é a missão do Espírito Santo. Ele convence você do seu pecado. Para te acusar? Não. Para te purificar, para te justificar.
Vamos fazer um exame de consciência no terceiro mandamento. Santificar os domingos e festas de guarda. Olha, para mim descobrir quem é um católico de verdade, eu gosto de ver como ele lida com a missa. O jeito que você se relaciona com a missa prova o tamanho da sua fé. Portanto, neste mandamento nós temos que nos questionar: eu faltei à missa de domingo ou algum dia santo? Qualquer missa que você falta de domingo é um pecado mortal, pecado grave. Quando que você pode faltar na missa de domingo? Quando você está doente, ou quando você está cuidando de um doente, onde ele não pode ficar sozinho. O doente depende de você, então você não peca. Você está doente ou está cuidando do doente. Ou então você tem aquele trabalho registrado e o patrão pede para você, não tem jeito, você tem que trabalhar no domingo. Lembrando que tem vários horários, tudo isso tem que ser avaliado. Às vezes você não pode ir no horário, mas pode ir em outro. Às vezes não pode numa igreja, pode na outra. Tudo isso tem que ser avaliado. A missa de sábado, a partir das 3 horas da tarde, você já podia ir também, caso não possa ir no domingo. Quantas vezes você já faltou na missa de domingo? Peça perdão a Deus. Chegou tarde na missa por própria culpa. Chegou atrasado na missa porque ficou dormindo mais, porque ficou se arrumando. Por negligência. Isso é um pecado, chegar atrasado na missa por própria culpa. Claro, se alguma vez alguma coisa aconteceu que não foi sua culpa, não foi sua culpa. Agora, porque estou me arrumando, porque demorei para acordar, por causa disso, por causa do jogo de futebol que não acabou, peça perdão a Deus. Deixei de cumprir o jejum eucarístico, ou seja, eu tenho que estar em jejum 1 hora antes da comunhão. Não encher a barriga antes da missa, 1 hora antes da comunhão, fazer um jejum eucarístico. Não é antes da missa, antes da comunhão. Conversei e brinquei na hora da missa. Quantas vezes na hora da missa? Brincadeiras, conversas. Nenhuma brincadeira é bem-vinda na missa, minha gente. Nenhuma conversa paralela é bem-vinda na missa. Nenhuma. A não ser que o sacerdote te conduza a isso. Na homilia, brincando com a assembleia, levando você a falar com a pessoa que está do seu lado. Fora isto, é um desrespeito com o sagrado. Sair da missa antes de ela ter acabado. Você pode ter saído da missa sem a bênção, sem necessidade. A missa nem acabou ainda, você já está lá do lado de fora. Que pecado. Desrespeito com aquilo que é sagrado, com o mais santo que é a missa. Usei roupas indecentes para participar da missa ou dos sacramentos. Quantas vezes você usou uma roupa que não condiz com a missa, não condiz com uma igreja? Mulheres com decotes, roupas muito apertadas. Chega a dar vergonha. As pessoas estão indo para a igreja como se vai para shopping, como se vai para praia, como se vai para qualquer lugar. Homens de short, de chinelo. Que desrespeito. Eu me lembro quando eu ia, adolescente, entrar no quartel, entrar lá no exército. Os soldados todos, se tiver brinco não entra, se tiver short não entra. E os meninos tudo ia embora para casa bravo. Se num exército tem regra, se em determinado lugar tem regra para entrar. Na igreja muitas vezes é um desrespeito muito grande. Fica chato pro padre ter que ficar corrigindo essas coisas. Você deve ter essa consciência. Se você já fez, peça perdão. Trabalhei ou mandei trabalhar nos dias de preceito sem grave necessidade. Às vezes você trabalhou no domingo sem necessidade nenhuma. Isso é um pecado. Você não precisava. Então você não precisa, não trabalhe. Domingo é dia de descanso. É dia do Senhor. Então quando você trabalha ou manda alguém trabalhar sem necessidade. Quando a gente fala também missa de preceito, o que é missa de preceito? É o domingo, todo domingo é missa de preceito. E depois você vai ter 4 missas no ano que você tem que ir. 1º de janeiro, Mãe de Deus.
Corpus Christi, Natal e Imaculada Conceição. São essas as outras 4 missas que você tem que ir no ano. Só 4. Geralmente, às vezes elas não caem em final de semana. Então você tem que guardar essas 4 missas. Tá bom? Dediquei no domingo mais tempo a Deus, à família, aos pobres, aos doentes, ao descanso. Veja, domingo é dia para isso. É dia para dedicar mais tempo a Deus, é dia para dedicar mais tempo à família, é tempo para dedicar mais tempo aos pobres, é tempo para dedicar mais tempo aos doentes, é tempo para dedicar mais tempo ao descanso. Quantos de nós estamos pecando neste terceiro mandamento? E ele é fundamental, minha gente. Ele é fundamental. Se a missa para você não é a coisa mais importante da sua vida, tem algo muito errado com a sua fé. Se por qualquer coisa você abandona a missa, tem algo muito errado com a sua fé. Vamos pedir perdão a Deus. Vai colocando esses pecados na sua lista de confissão. Filho e filha, nós estamos fazendo algo muito precioso neste dia. Nós estamos fazendo um exame de consciência. Católico faz exame de consciência. Não existe uma linda quaresma sem uma linda confissão. Não existe. Nós estamos nos preparando para o confessionário, amém? Todo mundo junto. Que bonito. Deus está falando com você, Deus está fazendo conosco uma obra linda. E hoje nós temos a missão de fazer um lindo exame de consciência. É preciso examinar a consciência para fazer uma boa confissão. Então todos nós estamos nos preparando para uma confissão bem feita nesta quaresma. Esses dias eu via uma mulher que está fazendo a quaresma conosco. Ela dizia: eu estou há 37 anos sem me confessar. Olha isso, olha o tanto de tempo. E estou sentindo esse desejo, essa necessidade de me confessar. Que bom. Este é o objetivo. Que todos se confessem, todos. Que todos se confessem. Então nós vamos nos preparar, estamos nos preparando para esta confissão. Quarto mandamento diz que devemos honrar pai e mãe e os nossos legítimos superiores. Ou seja, a autoridade, respeitar a autoridade. Portanto, nós podemos nos perguntar: eu obedeci aos meus pais? Eu obedeci aos meus pais? Você, quando viveu sob a tutela dos seus pais, você obedeceu? Você que ainda vive sob a tutela dos seus pais, você tem obedecido aos seus pais? Manifesto-lhes o devido amor, gratidão e respeito? Você ajuda os seus pais espiritualmente e materialmente? Isso é importante. Ajudá-los espiritualmente e materialmente. Quantos de nós, quantos de vocês têm o pai às vezes num outro estado? Às vezes, por exemplo, o filho está em São Paulo, o pai está lá no Nordeste. Você ajuda ele materialmente? Ou deixa ele lá? Entristeci-os com as minhas atitudes, palavras e comportamentos? Será que você tem entristecido os seus pais com palavras, com atitudes? Abandonei os meus pais na velhice ou na doença? Isso aqui é um pecado grave, hein? Na hora que teu pai mais precisou de você, tua mãe, você abandonou na velhice ou na doença? Isso é um pecado grave. Se você se enquadra aqui, peça perdão a Deus. Lembrando que vai trazendo aí seu caderninho, vai anotando no seu caderninho os seus pecados. À medida que o Espírito Santo for falando, opa, esse pecado eu tenho, anota no seu caderninho os seus pecados. Pegue papel, pegue caneta. Deus vai revelar para você pecados hoje. Eu tenho rezado por meus pais? Você reza pelos seus pais? Isso também é uma obrigação nossa.
Pecados em relação aos irmãos. Será que você tem se zangado com seus irmãos, brigado com seus irmãos, irmãos de sangue? É o teu sangue. Como que tem sido a sua relação com seus irmãos? Maltratei-os, desprezei-os, briguei com eles, tive ciúme, tive inveja, guardei rancor dos meus irmãos. Quantas vezes entre irmãos a coisa não está boa? Peça perdão para Deus. E o pecado dos pais? Aqui também podíamos falar dos pecados dos pais. Eu tenho transmitido a fé aos meus filhos? Você, papai, você, mamãe, tem transmitido a fé para os seus filhos? É uma obrigação esta. Atrasei o batismo do meu filho ou a sua primeira comunhão? Às vezes os pais, preste atenção, isso é um pecado dos pais. Atrasar o batismo e atrasar os sacramentos, a primeira comunhão do filho. A igreja diz que o batismo pode ser dado a partir do 8º dia de vida. Então atrasar o batismo, se você deixar aí mais de um ano sem batizar o teu filho, você atrasou, já está... Isso é muito ruim. Seu filho não devia se batizar com mais de um ano, não. É antes. O quanto antes, se possível. Nesses 8 dias. Se não dá nos 8 dias, o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, mas não deixar depois de 2 anos, 3. E tem pais que deixam muito tempo. Atrasou a primeira comunhão do filho, coloca o filho na catequese a partir dos 7 anos de idade, para que ali com 9 anos ele já esteja comungando. Isso é dever dos pais. Se você atrasou o batismo do seu filho, atrasou a primeira comunhão, peça perdão para Deus. Tenho me empenhado na educação dos meus filhos ou acho que isso é só dever da escola? Aliás, não é dever da escola isso, primeiro é dos pais. Não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. Achar que é a escola que cuida deles. Não, pelo contrário. A educação tem que ser dada em casa, é a família que dá a educação. É a família que ensina valores. Eu defendo os meus filhos do pecado? Será que você tem protegido os seus filhos do pecado? Tenho dado mau exemplo aos meus filhos? Aqui também é muito importante dar mau exemplo aos filhos. Por exemplo, bebendo na frente deles, usando vícios na frente deles, conversas erradas na frente dos filhos, brigas na frente dos filhos. Corrigir com firmeza e paciência os seus defeitos, ou seja, eu tenho corrigido meus filhos com amor, com mansidão, com paciência. Também podemos aqui tratar do pecado dos cônjuges, de marido e mulher. Fui amável com os estranhos e, ao contrário, pouco amável com os de casa. Usei palavras duras com o meu marido, com a minha mulher. Evitei as discussões diante dos filhos mais pequenos. Eu perdoo meu esposo, minha esposa das suas faltas. Faltei-lhe de algum modo ao respeito. Vida de marido e mulher, às vezes está faltando muito respeito, está tendo muita briga, está tendo muita discussão. Peça perdão para Deus. Aqui também podemos falar dos pecados contra a autoridade da igreja. Eu obedeço à igreja ou discuto os seus preceitos. Eu guardei a abstinência de carne nas sextas-feiras ao longo do ano. A igreja pede para você não comer carne nas sextas-feiras. Será que você tem obedecido essa pequena norma da igreja, tão importante? Claro, tem algumas exceções, mas na maioria das vezes as pessoas podem.
Não dá aqui para ficar explicando isso, mas a igreja pede abstinência toda sexta-feira. Eu guardei jejum e abstinência na quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Quarta-feira de cinza é dia de não comer carne. Quarta-feira de cinza e sexta-feira santa é dia de não comer carne e dia de fazer jejum. Será que eu tenho obedecido esse jejum? Ou, por exemplo, chega sexta-feira, eu quero comer aquele bacalhau e enche a barriga de bacalhau. Errado. Sexta-feira santa é dia de jejum, não é dia de comer bacalhau não, encher a pança de comida boa e cara, não. Sexta-feira é dia de jejum. Quarta-feira de cinza é dia de jejum. Confessei os meus pecados graves pelo menos uma vez por ano. Ou seja, já é um erro eu não me confessar. Ao menos uma vez por ano. A igreja ainda é bondosa. Uma vez ao ano. Comunguei pelo menos uma vez por ano por altura da Páscoa, da ressurreição. Ou seja, tenho comungado Jesus. A igreja também vai bem com tranquilidade, dizendo ao menos uma vez por ano. Claro que você deve comungar todo domingo, no mínimo. Você deve buscar comungar com mais frequência, se confessar com mais frequência. A igreja aqui vai colocando o mínimo para você, o mínimo. Eu tenho contribuído para as necessidades da igreja segundo as minhas possibilidades. Materialmente falando, eu contribuo com a igreja, eu ajudo a igreja de acordo com aquilo que eu posso. Eu obedeci ao Papa, ao meu bispo, ao meu pároco. Veja, tudo isso dentro do quarto mandamento, obedecer às autoridades. Também às autoridades civis. Eu obedeci às leis que são justas, às leis do meu estado que são boas. Ou eu sou aquele que diz respeito às leis, diz respeito às normas. Ah, filhos, quantas coisas a gente tem que avaliar de nós. Com tantas perguntas a gente deve se avaliar. Se nós temos sido obedientes aos nossos superiores, aos nossos pais, que Deus nos ajude. Vai anotando no seu caderninho aí os seus pecados. Não tenha medo. Deus não está te acusando, Ele está só te revelando a verdade. Vamos fazer o exame de consciência no 5º mandamento. Não matar, não causar dano no corpo e na alma a si mesmo ou ao próximo. Eu causei algum prejuízo ao próximo? Com palavras ou obras? Pecamos contra o 5º mandamento quando causamos prejuízo ao próximo. Com palavras ou obras. Prejudicamos alguém. Desejamos o mal para alguém? Alguma vez você já desejou o mal para alguém? Isso é um grande pecado. Alguma vez você agrediu alguém? Com palavras ou até mesmo fisicamente? Insultei alguém? Xinguei alguém? Deixei-me levar pela ira? Às vezes marido e mulher, pais com os filhos, filhos com os pais, às vezes na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Deixei-me levar pela ira? Alimentei pensamentos de vingança? Algumas vezes você já tentou se vingar de alguém. Se você pudesse, você chegou a maquinar. Guardo no coração ódio, rancor contra alguém? É muito importante você avaliar isso, filho. Se você está guardando alguma mágoa de alguém. Aquela pessoa que talvez você já não conversa mais, isso é um pecado. Aquela pessoa que você não perdoa. Ah, eu não perdoo fulano de tal. Isso é um grande pecado contra o 5º mandamento. E é tão grave esse pecado que Jesus falou que quem não perdoar o irmão, eu também não vou perdoar você. Isso a gente reza no Pai Nosso. Se você não perdoar o teu irmão, eu também não vou perdoar você. Você imagina isso? Isso é muito sério. Você não pode ficar sem perdoar.
Então, se tem alguém que você precisa perdoar, decida-se hoje. Alimentei algum ressentimento? Perdoei sinceramente as ofensas que eu recebi? Será que eu perdoei e perdoei sinceramente? Ou às vezes você diz assim, eu perdoo, mas também não quero falar com a pessoa. Então você não perdoou sinceramente. Deixei de falar com alguém ou nego a saudação de alguém. Às vezes a pessoa fala com você, você não fala nada, você não quer responder. Isso é um pecado. Cheguei a ferir ou a tirar a vida do próximo. Talvez você tirou a vida até mesmo de alguém. E isso machuca muito você. Peça perdão a Deus. Colaborei de algum modo em atos que ocasionassem a morte de um inocente? De alguma forma você colaborou com a morte de algum inocente? Defendi o aborto? Olha isso. É um pecado contra o 5º mandamento se você defendeu em algum momento da sua vida o aborto. Você pode até dizer assim, mas eu sou contra. Eu só sou a favor se for em caso de estupro. Eu só sou a favor se for no caso X, no caso que a criança vai nascer com uma doença e ela não vai ter vida, uma doença cerebral, por exemplo. Não, se você pensou assim, se você defendeu, você cometeu um pecado. O aborto nunca pode ser defendido por um cristão, nunca. Em hipótese nenhuma. Por quê? Porque essa palavrinha que a gente fala, ela significa matar uma criança no ventre da mãe. Então você não mata uma criança no ventre da mãe para resolver um outro problema. Sim, foi um problema, o estupro foi. É um problema essa criança que vai nascer com um problema de saúde? É. Ah, mas e se a mãe vai correr o risco da saúde da mãe? É um problema, a saúde da mãe também vai ser um problema. Mas por causa disso, eu não posso matar alguém que está dentro do ventre da mãe. É assassinato. Então, se alguma vez você defendeu isso, é um grande pecado. Peça perdão. Talvez você foi sugestionado pela mídia, talvez você foi sugestionado por médicos não cristãos, e você começou a pensar assim, porque todo mundo pensa, é o politicamente correto. Não, mas o cristão não anda no politicamente correto, ele anda conforme a palavra de Deus. Agora preste atenção, esse pecado também é grave. Pratiquei aborto. Se alguma vez você já praticou isso, você não só defendeu, você praticou. E nunca foi no confessionário contar isso. Peça perdão agora para Deus. E vai colocando aí na sua lista de confissão. Isso é um grande pecado que tem que ser levado para o confessionário. Você alguma vez aconselhou alguém a fazer o aborto? Se você só aconselhou alguém a fazer, também você cometeu um pecado. Se você contribuiu, às vezes, por exemplo, o médico contribuiu para fazer, peca também. Todo mundo que defende, aconselha, facilita, pratica, comete o pecado. Colabora. Então, às vezes, o marido fala para a mulher, vai tirar essa criança daí. Ele não cometeu o aborto, mas ele sugestionou, ele aconselhou, é o pecado também. Meu Deus do céu. Este é um dos pecados que clama aos céus. Este é um dos pecados que clama aos céus. Meus filhos, lembra que Nossa Senhora disse que a Rússia espalharia seus erros para o mundo. Lembra disso? A mensagem de Fátima. A Rússia espalhará seus erros para o mundo. Nós estamos vendo hoje a Rússia, essa mensagem de Fátima mais do que nunca se cumprindo. E um dos erros da Rússia, que ela espalhou pelo mundo, começou com ela, é esse negócio de aborto. Começou lá.
Ela começou a espalhar esse grande erro pelo mundo. Com o título, com o marketing de que é a saúde das mulheres. Esse é o marketing. O marketing é que está cuidando das mulheres. Não. Para cuidar de uma mulher, você não precisa tirar a vida de uma criança. Não precisa. Cometi algum atentado contra a minha vida? Alguma vez você cometeu algum atentado contra a sua própria vida? Alimentei alguma vez pensamentos de suicídio? Você que pensou em muitas vezes tirar a sua própria vida, planejou isso também foi um pecado. Embriaguei-me. Alguma vez você já se embriagou? Alguma vez você exagerou nas bebidas alcoólicas? Peça perdão, você estava se matando com isso. Tomei drogas. Fui alguma vez levado pela gula? Comi mais do que deveria? Preocupei-me eficazmente pelo bem do próximo, advertindo de algum perigo material ou espiritual em que se encontrava? Alguma vez coloquei a minha vida em risco, acelerando demais o carro? Fazendo coisas que atentaram contra a minha vida e a vida de outras pessoas? Veja, filhos e filhas, quantos pecados nós encontramos no 5º mandamento. É muito importante esse mandamento, vivê-lo. Se Deus falou alguma coisa ao seu coração, vai anotando nesse caderninho. Vai anotando, porque Deus, você precisa tirar cada pecado do seu coração. Deus não está te acusando, Deus está revelando a verdade que tem dentro de você. Ele quer lhe perdoar no confessionário. Vamos meditar os pecados contra o corpo. Nós vamos meditar, vamos fazer o exame de consciência agora no 6º mandamento. E vamos aproveitar e fazer no 9º mandamento também. Então vamos fazer 2 mandamentos ao mesmo tempo, porque eles se relacionam. 6º mandamento, guardar castidade. E o 9º mandamento, que significa não desejar a mulher do próximo, o homem do próximo. Então nós vamos unir esses mandamentos, que diz muito respeito à nossa sexualidade, o dom tão grande que Deus nos deu, mas que a carne leva para outro lado e acaba nos levando a tantos pecados. Então, 6º mandamento e 9º mandamento. Vai anotando no seu caderninho tudo que Deus te falar. Eu consenti em pecados ou desejos contra a castidade? Essa palavra é importante, consentimento. Porque não é pecado só pensar besteira. Por que não é pecado pensar besteira? Você não controla os seus pensamentos. Então, às vezes, vem o pensamento. Até aí você não pecou. O pecado é quando você começa a alimentar este pensamento, quando você consente nesse pensamento. Sentir o desejo não é pecado. Sentir não é pecado. Ai, sentir desejo disso. Sentir desejo de trair. Sentir desejo de fazer coisa errada. Até aí você não pecou, você sentiu. O pecado é quando você consente. Isso é importante você entender, porque senão você pode se culpar de algo que você não fez, não cometeu o pecado. Então preste atenção, nunca é pecado só pensar e só desejar, porque você não controla sentimentos e pensamentos. O pecado é quando você alimenta isso. A mesma coisa, você está andando na rua e olha para coisas. Até aí você não pecou, você olhou, você viu, a coisa está se mostrando. Pecado é quando você alimenta este olhar. Amém? Consentir em pensamentos, então, consentir em desejos contra a castidade. Fixei o olhar. Falei ou li coisas sensuais ou obscenas. Veja que a palavra é: eu fixei o olhar, eu quis ver coisas obscenas. Revistas, filmes,
séries, televisão. Vi pornografia. O consumo de pornografia é tão alto. Quanta gente vendo pornografia. Através do celular, através de grupos de WhatsApp, através de Netflix, através de séries, através de tanta coisa. Quanta pornografia. Através de Instagram. Quanta gente entrando na pornografia através de rede social, Instagram, Facebook, YouTube. Procurei o prazer sexual por si mesmo, fora do ato conjugal. Então uma coisa você precisa entender. Sexo foi criado por Deus. Sexo foi criado por Deus. Portanto, é lindo. Portanto, é santo. Agora, esse sexo só pode ser feito dentro de um casamento entre um homem e uma mulher, casados na igreja. Ponto. Procurar o sexo fora disso vai ser sempre um pecado. Então é pecado para o namorado que vai fazer sexo, pecam gravemente. Noivos que fazem sexo pecam gravemente. E você que mora junto. Não é porque você mora junto que você pode fazer sexo. Desculpa, mas você que mora junto, você ainda é um casalzinho de namorados que estão morando juntos. Vocês não oficializaram isso. Frei, mas nós casamos no civil. Então, no civil não vale para a igreja. Isso é importante você entender. Casamento civil é casamento dos homens. E se você prestar atenção, é divisão de bens. Você já casa meio que pensando na separação. Olha, se a gente se separar, metade dos bens vai para um, metade vai para outro. No casamento da igreja não é assim. É até que a morte o separe. Você não se pensa em separação. Então você que mora junto, você está pecando contra o pecado do 6º mandamento. Por isso a importância de casar. Para mudar essa situação, ou casa ou separa. Ou casa ou separa. Tem que separar esses corpos. Não pode ter relação sexual. Se você quiser continuar tendo, você vai ter, mas você está pecando gravemente. É isso que você tem que entender. Não pode continuar nessa situação. Veja, o padre também, eu sou padre, eu também não posso fazer sexo, porque eu não sou casado. Eu também não posso. Os religiosos aqui não podem, não somos casados. Só pode ter relação sexual dentro do matrimônio na igreja. Tive liberdades no namoro? Ou seja, você levou aquele namoro onde tudo pode tocar em qualquer lugar. Às vezes namorados não fazem sexo, mas toca em tudo que é lugar. Toca em todas as partes íntimas um do outro. Se masturbam. Isso está errado. Precisa sair isso do seu namoro. Respeitei o corpo do meu namorado, da minha namorada. Tocando em toda parte, você não está respeitando. Fiz masturbação sozinho ou acompanhado. Meus queridos, a masturbação é um grande pecado que tem que sair da nossa vida. É a prática sexual sozinho. E geralmente você vai usar de pornografia para se masturbar. É um pecado diabólico. Que vicia jovens, vicia adultos e muitas vezes casais que são casados na igreja, pode fazer sexo, mas estão indo para a linha da masturbação. Claro, a masturbação dá um prazer muitas vezes maior, porque você usa de mãos ou aparelhos, né? Meu Deus do céu, quanta gente envolvida no pecado. Eu sinto que muita gente que está vendo essa live precisa ser liberta do pecado da masturbação. Você tem usado isso para descarregar suas tensões, os seus nervosos. Muitas mulheres em
em masturbação. Muitas mulheres. E você não está nem preocupada com homem, mulher. Você vive tranquila, mas também não vive sem masturbação. Você sacia a sua sede com você mesma. Você sacia o seu desejo sexual com você mesma. E diz que pode ficar sozinha. Mas está errado. O sexo não foi feito para fazer assim, sozinho consigo mesmo, de uma forma egoísta. Masturbação é forma egoísta de fazer sexo. Quantas mulheres com vibradores usam aparelhos e isso tem viciado você. Tem viciado você. Olha o que o Frei vai dizer. Muitos estão se masturbando com conselho de médicos. Médicos que dizem que isso é bom. Eu digo para você, não obedeça esse médico. Obedece a Bíblia, obedece a palavra de Deus. A palavra de Deus está acima do médico. O médico está te dando um péssimo conselho. Deus nos livre da masturbação, desse vício cruel. Coloca aí no seu caderninho se você está se deparando com esse pecado. Adultério. Fere este mandamento quem está no adultério. Você que é casado e está em adultério. Com uma mulher que não é tua mulher, com um homem que não é o teu homem. Seja pessoalmente, seja virtualmente. Conversinhas, mensagens, fotos, vídeos. E você está adulterando. O adultério é um grande pecado que precisa sair da sua vida. E você tem mentido, e você tem enganado, e você tem vivido uma vida dupla. Você tem que mentir para os seus filhos, você tem que mentir todo dia para sua esposa, e você não consegue sair deste pecado. Em nome de Jesus, diga hoje, eu não quero mais trair meu casamento. Quantas mulheres nessa situação? Mulher, pelo amor de Deus. Pecados de homens, mas também pecado de mulheres. Você que lá no seu trabalho tem caído neste adultério. É porque no meu casamento não está bom. É porque eu amo outra pessoa agora. Não, isso é o diabo na sua vida, filho. Isso é o diabo na sua vida, filha. Agora eu também tenho que falar uma coisa aqui. Tem muita gente que está junto e a pessoa que você escolheu para ficar junto, ela já foi casada uma vez na igreja e ela não anulou o seu casamento. Portanto, se você está com alguém que já foi casado na igreja e ela não anulou o casamento, e talvez seja uma pessoa boa, talvez vocês se dão bem. E tem muito caso assim. Se dão bem, estão felizes, têm até filhos. Só que tem um detalhe. Você está com uma pessoa que já foi casada e, portanto, ela está no adultério. Até que ela anule o casamento, até que ela resolva a sua situação. Se você continuar com essa pessoa, ela está no adultério e você está contribuindo pelo adultério dela. Mas ela não quer a outra pessoa. Não, é até que a morte o separe. A única coisa que pode dissolver isso, ou é a morte da pessoa, e a pessoa então se torna viúva, ou vai ter que anular esse casamento na igreja. Se é que vai conseguir, porque não é assim também tão simples. Nossa, Frei, mas é muito rígido, é muita coisa, é muita rigidez. Filho, é a palavra de Deus. Mateus 19, perguntam para Jesus, é possível se divorciar do seu marido, da sua esposa? Jesus diz, não. O que Deus uniu, o homem não separe. Vá ler sua Bíblia, Mateus 19. Se alguém se separar, vai estar no adultério. Jesus falou, não é Frei Gilson. E não é a igreja. Jesus transmitiu
esta verdade e a igreja propaga a verdade de Cristo. Ninguém está aqui te acusando, você está sabendo agora da verdade. É melhor lidar com a verdade do que com a mentira. É melhor lidar com a verdade do que ser enganado. Talvez você está falando, meu Deus do céu, agora eu estou descobrindo que eu estou tudo errado, e agora eu estou descobrindo que eu estou no pecado, e agora o que eu faço? E agora nós vamos tentar resolver isso. E agora nós vamos pedir perdão a Deus. Vivo maritalmente com alguém com a qual não estou casado pela igreja. Escandalizei o próximo, incitando-o a pecar com as minhas conversas, o meu modo de vestir, convidando-o a praticar uma má ação. As minhas roupas são decentes ou sensuais, provocantes, cheias de decotes? Procurei reparar o mal que causei pelo escândalo? Permiti situações que me colocaram numa situação próxima de pecado? Ou seja, não quero pecar, mas entro no pecado numa situação próxima de pecado. Por exemplo, namorados, não queremos fazer sexo no namoro, mas aí namora no quarto sozinho, escuro. Aí não dá, isso também é um pecado, você se colocou na ocasião. Você se colocou no lugar errado. Tenho em conta que expor-me a essas ocasiões já é pecado? Antes de assistir a um filme ou ler um livro, eu procuro informar-me sobre a sua classificação moral? Usei do matrimônio indevidamente procurando prazer sexual fora do ato conjugal? Neguei ao meu esposo os seus direitos? A Bíblia também diz que marido e mulher não devem ficar se negando um ao outro. Será que dentro do casamento houve muita negação a um do outro? Tive a intenção de tornar o ato conjugal voluntariamente infecundo, praticando assim a contracepção. Isso é importante. Você que é casado na igreja, será que você tem usado métodos contraceptivos? Tomei a pílula, usei preservativo, dispositivo intrauterino, DIU, laqueei as trompas, interrompi o ato conjugal para evitar filhos. Toda contracepção a igreja não aprova, minha gente. Desculpa te falar isso, mas a igreja não aprova. Se você é casado na igreja, a igreja não aprova você ficar fazendo sexo com camisinha, usar anticoncepcional, pílula, colocar DIU. Se você que tem DIU, tem que tirar esse DIU em nome de Jesus. Negócio de ficar laqueando as trompas. Olha isso, vocês estão ferindo a natureza de vocês, mulheres. Não é isso, não é isso, não é isso. A igreja não ensina isso para nós. Fica interrompendo o coito para evitar filhos. E isso tudo fere por quê? Porque casamento é para ter filhos. Não querer ter filhos é um pecado para quem é casado, porque casou para estar aberto à vida. Aqui entra muitas outras coisas, não vai dar tempo de a gente falar, mas o importante é você entender que isso é um pecado. Aconselhar alguém, se você aconselhou alguém a usar anticoncepcional, você também pecou. Se você defendeu a contracepção, você também pecou. Talvez a tua cabeça agora esteja confusa, eu só quero que você entenda uma coisa. Vai estudar o assunto, vamos estudar o assunto, mas dentro do que a Igreja Católica pensa. E aí, aos poucos você vai entendendo o que deve ser feito. Porque quando a igreja fala isso, ela não fala com irresponsabilidade. Que você vai ter que ter 30 filhos, 40 filhos. Não, a igreja sabe o que ela está fazendo, ela sabe o que ela está falando. O que falta é você querer aprender e entender por que a igreja ensina isso. Quais os males que causam para a sua alma, quais os males que causam para o seu corpo, quais os males que causam para o seu casamento. Usei do matrimônio somente naqueles dias em que julgo não poder haver descendência sem ter razões graves. A pessoa que não quer ter filho.
Faltei à fidelidade conjugal por pensamentos ou por ações? Mantenho amizades que são ocasião habitual de pecado e infidelidade? Estou disposto a abandonar essas amizades? Fui infiel ao meu namorado, ao noivo, ao meu cônjuge através das redes sociais, com conversas, com vídeos, etc. Meu irmão, você vê quanta coisa. Claro que aqui a gente uniu 2 mandamentos, por isso ficou bem grande. 6º mandamento e o 9º mandamento. Quanta pecado pode vir daí? Não tenha medo se você descobrir os seus pecados. Não tenha medo, calma. Deus quer perdoar você. Repito, ninguém está aqui te acusando. Deus quer te perdoar. Agora é preciso que você queira o perdão de Deus e queira mudar de vida. Amém? Que o sangue de Jesus na flagelação nos purifique de tantos pecados em relação ao nosso corpo, à nossa castidade. Ele se fez pecado por nós, ele assumiu o nosso pecado, ele morre para nos perdoar, minha gente. Ele morre para tirar você da escravidão do pecado. Tudo que a gente está meditando aqui hoje é Deus nos libertando da escravidão do pecado. Frei, será que eu vou conseguir me libertar desses pecados? Vai, porque Jesus morreu na cruz por você para tirar você desse pecado. É para a liberdade que Cristo vos libertou, diz Paulo. Nós vamos ser livres, em nome de Jesus. E o confessionário é o lugar onde a gente recebe o perdão de Deus. Nós estamos aqui para nos converter. Quaresma é tempo de conversão. Vamos fazer agora o exame de consciência do 7º e do 10º mandamento. Nós vamos unir. Porque o 7º mandamento diz que não deve se furtar. E o 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Então está muito próximo. Eu roubei algum objeto ou alguma quantia em dinheiro? Alguma vez você já roubou objetos ou alguma quantia em dinheiro? Se sim, marca aí no seu caderninho. Vai pedindo perdão a Deus. Tive inveja dos outros? Alguma vez você já teve inveja de alguém? Cobicei as coisas alheias? Alguma vez você já cobiçou a coisa do outro? Veja que inveja e cobiça é diferente. Inveja é quando você se entristece quando o outro se dá bem. O outro conseguiu algo que tanto ele queria, em vez de você ficar feliz com ele, você foi triste. Você ficou triste com a alegria dele, isso é inveja. Cobiçar, aí sim, eu cobiço o carro que ele tem, eu cobiço a casa que ele tem, eu cobiço a vida que ele tem, eu cobiço a reputação que ele tem. Paguei aos empregados os salários devidos pelo seu trabalho? Você que tem empregados ao seu cuidado, você pagou os empregados os salários devidos? Paguei os impostos? Trabalhei com empenho as horas que devia? Ou desperdicei tempo? Ou lá no seu trabalho, será que no seu trabalho você desperdiçou tempo? Ficou enrolando? Tinha que fazer um trabalho, em vez de fazer seu trabalho, você ficou em celular, você ficou em Facebook, você ficou em Instagram, enganando o seu patrão, enganando o trabalho, desperdiçando tempo. Isso é um pecado. Você está ali para trabalhar, você não está sendo justo quando você faz isso com o seu trabalho. Peça perdão. Abusei da confiança dos meus superiores, ou seja, confiam tanto em mim e agora eu também faço algumas coisas por trás, porque eu já tenho confiança. Prejudiquei o Estado, por exemplo, abusando do fundo de desemprego ou da baixa médica? Você às vezes usou os benefícios do Estado para benefícios não tão bons? Você abusou. Devolvi ao respectivo dono coisas emprestadas que eu tenho encontrado? Você pegou em coisa emprestada de alguém, você devolveu o que você pegou emprestado? Aquilo que você achou, você procurou ao menos saber quem era o dono daquilo? Aproveitei-me injustamente da desgraça alheia? Você aproveitou da desgraça dos outros? Prejudiquei de algum modo o próximo nos seus bens? Alguma vez você já prejudicou alguém
nos seus bens? Enganei o próximo cobrando mais do que o valor justo combinado, ou alterando a quantidade ou a qualidade dos bens ou dos serviços prestados? Alguma vez você já enganou o próximo nesse sentido? Reparei todas as injustiças que cometi da melhor forma que pude? Tolerei abusos ou injustiças que tinha obrigação de impedir? Fiz acepção de pessoas ou manifestei favoritismos? Fui consumista? Gastei mais do que permitiam as minhas capacidades, as minhas possibilidades? Desperdicei dinheiro no jogo, em vícios, em coisas desnecessárias e supérfluas? Trato com cuidado das minhas coisas ou por desleixo eu deixo tudo se estragar? Às vezes você paga caro numa coisa e você não cuida. Depois eu compro outro. Isso é um pecado. Não cuidar daquilo que você tem, os seus bens. Sei aceitar com o espírito cristão a falta de coisas necessárias. Nesses momentos deixo-me vencer pela murmuração ou pela revolta. Quando faltou as coisas necessárias, será que você aceitou ou você se revoltou contra Deus? Se você um dia roubou alguém, você devolveu o que você roubou? Isso é importante. Que o Espírito Santo nos ajude a nos libertar desses pecados. Amado irmão, a gente venceu, hein? Nós vamos agora fazer o exame de consciência no último mandamento, 8º mandamento. Não levantar falso testemunho. Neste mandamento comporta: você alguma vez disse mentiras? Quantas pessoas vivendo na mentira? E a Bíblia diz que esse pecado é um pecado diabólico por excelência. O pai da mentira é o diabo. Em nome de Jesus você vai tirar toda a mentira da sua vida. Mentira para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, para os seus pais, no seu trabalho. Minto habitualmente com a desculpa de que se tratar de mentiras que não prejudicam ninguém. Às vezes você fala assim, mas não prejudica ninguém, é uma mentirinha. Não, isso também tem que sair da sua vida. Fiz juízos falsos ou temerários das pessoas. Sou aquela pessoa que fica julgando muito as pessoas, pecado do julgamento. Marque aí no seu caderninho se você é assim, julgamento. Não conversa com a pessoa e já sai julgando. Revelei sem motivo justo defeitos graves alheios, que embora sejam reais, não são conhecidos pelos outros. Às vezes a pessoa errou, você sabe que ela fez aquilo, mas não é coisa para ficar falando na vizinhança, não é coisa para soltar na paróquia. E de repente você pega o erro da pessoa e começa a soltar para todo mundo. Meu Deus do céu, era coisa que era para você guardar para você. No máximo levar para quem é de competência. Mas não, você espalhou para todo mundo. Agora a pessoa está sendo difamada na paróquia, na vizinhança, na família, porque você não guardou silêncio de um erro que ela cometeu, que não precisava todo mundo saber. Não precisava todo mundo saber. Às vezes a pessoa errou e o silêncio é a melhor coisa. Caluniei, atribuindo ao próximo defeitos que não eram verdadeiros. Isso é o problema da calúnia. A calúnia sempre é uma mentira. Você leva para frente uma coisa que ela não fez, aí é pior ainda. Veja que a gente já falou que é ruim, às vezes, levar para frente o que a pessoa fez de errado. Ela fez mesmo. Imagina levar para frente o que ela não fez. Meu Deus, que pecado. Você já caluniou alguém? Já reparei os males que causei com a difamação? Falar da vida dos outros, como é que repara isso agora? Como é que vai reparar isso? Mas tem que reparar, tem que pedir desculpa. Tem que chegar nas pessoas que você falou e falar, olha, lembra que eu te falei aquilo? Foi mentira, foi errado. Desconsidere. Tem que reparar o erro, de alguma forma. Às vezes você difama as pessoas pela internet. Porque agora a internet virou o lugar que todo mundo fala o que quer, sem responsabilidade nenhuma.
Quantas vezes houve difamação na internet? Você julgou a vida de alguém sem nem conhecer a história. Disse mal dos outros baseando-se apenas nas coisas que eu ouço por aí, ou seja, fofoca. Tal pessoa me falou, eu já saio falando para o outro, nem averigo se é verdade ou não é. Já saio falando, fofoca. A vizinha veio aqui, começou a falar, aí eu já falei pro meu marido falou para outra pessoa, falei para minha irmã, aí minha irmã já falou para outra. Veja, fofocaiada, diabólico isso. Colaborei nas minhas conversas na calúnia, na difamação ou na murmuração. Então, nas minhas conversas cheias de calúnia, conversas cheias de difamação, de murmuração. Semeei discórdias, inimizades, falsas suspeitas com as minhas palavras. Exagerei os defeitos do próximo, ou seja, o próximo pecou, mas às vezes eu exagero demais. Às vezes o erro dele foi tão pequeno, aí a gente faz a tempestade no copo d'água, né? Gosto de ouvir falar mal dos outros? Tem gente que gosta. Tem gente que gosta de uma fofoca, é preciso corrigir isso. Caio com facilidade na crítica, sou uma pessoa muito crítica. Mesmo a pessoa acertando, eu acho um ponto para criticar o que ela fez. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a nos libertar desses pecados. E aqui eu quero dar agora as últimas orientações para uma boa confissão, porque agora você já fez o exame de consciência. Preste atenção, o que é preciso para a confissão? O padre vai pedir para você um ato de contrição. Tem uma hora que o padre vai dizer assim, depois que você confessou, ele vai pedir para você um ato de contrição. Então é importante você aprender esse ato de contrição. Se você não sabe, leve escrito. Tem várias fórmulas. O ato de contrição, então, é onde você pede perdão a Deus lá diante do sacerdote. Pode ser o da missa. Confesso a Deus Todo-Poderoso que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras. Pode ser o que está no seu livro, Amando a Jesus Cristo. Meu Deus, porque sois infinitamente bom, eu vos amo de todo o meu coração. E aí você faz um ato de contrição. Se você esquecer na hora, der branco, aí você pede ajuda para o padre. Fala, padre, eu esqueci, me ajude. E o padre vai te ajudar. O que é necessário então para fazer uma boa confissão? Preste atenção. Primeiro, fazer o exame de consciência. Foi o que a gente fez aqui. Você anotou aí no seu caderno os pecados. Segundo ponto, é importante que você esteja sinceramente arrependido desses pecados e que não queira mais cometê-los. Ou seja, primeiro passo, eu tenho que estar arrependido do que fiz e depois eu tenho que ter o propósito de não fazer de novo. Então veja, fazer o exame de consciência, estar arrependido, ter o firme propósito de não pecar mais. Quarto, confessar os pecados, os próprios pecados, não é confessar o pecado dos outros, é confessar só os seus, não vai confessar o pecado do marido, deixa que um dia o marido vai confessar, é o teu. Tem que ser feito isso com sinceridade, com clareza e brevidade. Preste atenção, esse conselho é importante. Não ache que a confissão tem que durar meia hora, 1 hora. Não, gente, a confissão é breve. O padre tem que atender outras confissões. Então você vai levar o seu caderninho lá, você pode ler. Agora preste atenção, vou te orientar nessa questão também. Você anotou aí tudo no seu caderno. É bom você levar isso para a confissão, para você não esquecer de nada. Eu, Frei, quando eu tenho uma lista um pouquinho maior de pecados, eu tenho que levar escrito, porque senão eu vou esquecer. Para não sair da confissão dizendo, esqueci aquele pecado. Não, leve escrito. Só que detalhe, diante do padre não fica lendo igual um robô. Eu pequei contra isso, eu pequei contra aquilo, eu pequei, vai ficar muito mecânico. O papel é só para te lembrar o pecado. Olha para o papel, padre, eu tenho ficado muito na fofoca. Eu tenho falado muito da vida dos outros, padre. Eu quero pedir perdão porque eu me uno com as minhas vizinhas e começo a fofocar da vida alheia. Pronto. Viu? Você narrou o pecado. Você falou que a fofoca é com a vizinha.
Você foi claro e objetivo, Padre, eu pequei contra a castidade, eu tenho feito masturbação, Padre. Eu caio na masturbação umas 2, 3 vezes por semana, Padre. Com vídeos pornográficos, com revistas, com séries, eu quero pedir perdão. Pronto, contou o pecado, falou, resumidamente você contou para o sacerdote. Então a sua confissão, ela tem que ser sincera, tem que ser clara. Quando você fala o pecado, o padre tem que entender que pecado que é, tem que ser objetiva, breve, não podemos enrolar demais. Se você quiser conversar com o padre depois, você fala, padre, depois da confissão a gente pode conversar? Aí é outra coisa, ok? É outra conversa. Outro ponto importante, é preciso reparar o mal que você fez. Se você roubou, é preciso devolver o que você roubou, por exemplo. Então isso é uma boa confissão. Amém? Você está preparado para uma boa confissão. Você está preparado. Você está preparado. Deus, eu peço que o Senhor tire todo o medo. Muita gente com medo de se confessar. Muita gente com vergonha de se confessar. Muita gente que não tinha coragem de se confessar. Muita gente que não entendia o valor da confissão. Hoje você está entendendo. Muita gente que há anos não se confessava está com um desejo profundo de se confessar agora. Ajoelhe-se agora para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Enquanto o Frei Gilson se prepara para dar a bênção, vamos agradecendo ao Senhor por este momento de graça, por este momento de encontro com o Senhor, mas em particular de encontro também consigo mesmo, fazendo nosso exame de consciência, se encontrando com a nossa verdade. E encontrar-se com a verdade também é encontrar-se com o próprio pecado, com a própria falha. Mas é claro que antes de tudo, diante do olhar misericordioso do Senhor, que agora nos abençoa e que agora também nos liberta. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei de nosso coração semelhante ao vosso. Fazer exame de consciência é muitas vezes dolorido, né? Como o Frei estava dizendo, é o encontro consigo mesmo, é o encontro com a sua verdade. Às vezes nós fazemos, eu acho que muita gente entendeu isso. Já fiz tanta confissão na vida, mas nunca... Talvez você vai fazer a melhor confissão da sua vida, né? Então é importante todo mundo se preparou bem. E agora é ir atrás do sacerdote, minha gente. É atrás de um padre para se confessar. É assim que um católico vive. Ele não pede perdão a Deus. Porque, olha, se a gente não fosse católico, o que a gente fez aqui hoje já valeria. A gente pediu perdão para Deus, vimos os nossos pecados e pronto, e acabou. Não. Jesus olhou para os apóstolos e disse: a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem os retiverdes, eles serão retidos. Então, é o padre que perdoa, é o apóstolo de Cristo que perdoa. Tá certo? Então agora todos nós vamos atrás de um sacerdote para fazer uma bela confissão. Sua alma vai ficar limpa, sua alma vai ficar pura.
E depois eu aconselho você a confessar todo mês, tá? Não deixar mais de ano em ano, não deixar mais de 10 em 10 anos. Não, vamos confessar todo mês. Porque aí, minha gente, a gente entra na dinâmica da conversão. A conversão ela é constante. Então, isso de confessar todo mês vai nos humilhando e vai nos colocando na dinâmica da conversão. Tá certo? Nós vamos nos despedir cantando, encerrando este momento de graça. Você também que nos acompanhou pela TV Canção Nova, pela TV Século XXI, foi uma alegria estar com você. Vamos terminar cantando o que Deus fez conosco e quer fazer conosco. Eu quero cantar para você essa canção. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Vamos terminar cantando isso, porque é isso que Deus está fazendo conosco. Eu te levantarei, eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado.